Boa noite, igreja. Graça e paz. Bom, como o pastor me apresentou, eu sou a Mari Coutinho, esposa do homem mais bonito dessa igreja, quiçá de Santa Bárbara do Oeste. Então, se vocês não sabiam, esse aí é o meu marido. E foi um desafio, né, aceitar esse convite do pastor, mas aceitei por gratidão, né, e também para ajudar eles, né, os pastores, porque eles não iam estar aqui hoje de manhã, né. Então, gente, é difícil pregar em 2 domingos, sabia? Assim, 2 horários. Porque de manhã eu já fiquei nervosa, porque a semana inteira com diarreia. Falei, agora passou. Agora de noite de novo. Mas Deus é bom, hoje eu tô bem, agora eu tô bem. Vamos intercedendo aí por mim, tá bom, irmãos? Ó, a gente vai continuar. Vocês perceberam que nós estamos estudando o livro de João já há alguns meses. Na semana passada, o pastor Lucas finalizou o capítulo 5, então a gente vai continuar com o estudo de João, tá? Então, eu vou pedir para vocês abrirem em João 6, capítulo 6. E só para a gente relembrar alguns pontos muito importantes do livro de João, para que a gente tenha isso sempre em mente, cada domingo, porque às vezes a gente tende a esquecer, né, a ministração do domingo passado. Então, assim, coloquem essas lentes quando vocês forem ler o livro de João, algumas coisas que são muito importantes da gente sempre lembrar. 2 horas, né, pastor? Eu vou ligar o cronômetro aqui, ó. Eu vou tentar em 40 minutos. Lembrando que o Evangelho de João, ele é o livro, né, o Evangelho escrito por um dos 3 melhores amigos de Jesus na Terra, né? Então isso só por isso já é especial. Mas se a gente for lembrar do que o pastor Lucas falou lá no começo, quando ele estava fazendo a introdução, Mateus, Marcos e Lucas também são evangelhos, mas eles foram escritos de uma outra ótica, né? Mateus vai tentar mostrar Jesus como rei, então ele faz a genealogia ligando Jesus até Davi para mostrar que ele era da descendência real. Marcos vai mostrar Jesus como um servo sofredor. E aí o ápice do Evangelho de Marcos é ele falando que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E Lucas vai mostrar Jesus como o filho do homem. Então ele vai fazer a genealogia ligando Jesus até Adão, né? Para o cumprimento daquela promessa lá do Éden, de que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Só que João, ele é diferente. João nem faz genealogia, ele já começa o livro falando que no início era o verbo, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a genealogia de João já ultrapassa os limites do mundo, né? É antes da criação do mundo. Então, vamos lá, gente. Vocês abriram aí João capítulo 6, né? É interessante que no livro de João, ele vai descrever 7 milagres que ele não chama os milagres de milagres, né? Ele vai chamar de sinais. E hoje nós vamos ver o primeiro, nesses 7 milagres, Jesus faz aquela afirmação do eu sou. Em cada um desses milagres, que João chama de sinais, Jesus fala a afirmação do eu sou. E hoje a gente vai falar sobre essa primeira afirmação. Então vamos começar. Para quem está com a Bíblia de papel, se vocês abrirem assim, vocês vão ver que o capítulo 6 é grande. Então, o desafio de hoje é grande. Mas ele está dividido em 4 partes. Tá assim, ó. A primeira parte é a multiplicação de pães e de peixes, que é a primeira multiplicação de pães e de peixes. Depois, Jesus andando sobre as águas. Jesus, o pão da vida, e muitos discípulos abandonam Jesus. Então, eu vou passar rapidamente pela primeira e pela segunda, para que a gente fique um tempinho a mais na terceira, que é o foco desse capítulo, tá? Se você tem problema com glúten, esse capítulo é um desafio, porque só fala de pão. Então, você foca aí, tá? Vamos começar? Então, vamos lá. Versículo 1. Fala assim, ó. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Guarda essa informação. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Felipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão.
Havia muita relva naquele lugar. Alguns, assim, os homens se assentaram em números de quase 5.000. Então, Jesus pegou os peixes e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes. Ou melhor, Jesus pegou os pães, né? Falei errado. Tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram, depois que todos já tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Então, brevemente, tem muita coisa aqui nesse texto, e depois, se os pastores quiserem, né, fazer uma pregação só disso, eu vou só passar. Eu falei para vocês guardarem a informação que ele fala que, no versículo 4, ora, a festa, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E é interessante porque, em vários momentos do livro de João, ele coloca essa informação. E João, ele escolhe muito bem as palavras que ele vai usar. Nada que ele coloca ali, na verdade em todos os livros, mas especialmente João, nada é perdido, não é uma informação vaga. Por que ele coloca isso em vários momentos, não só nesse capítulo? Ele vai falar assim, olha, estava chegando a época da Páscoa, faltava tantos dias para a Páscoa, ou havia chegado a Páscoa. Porque João, o foco do Evangelho de João é mostrar que Jesus é Deus. Então, quando ele está falando isso, ele está fazendo uma ponte lá com o Velho Testamento, querendo mostrar que Jesus seria o sacrifício, né? Vocês lembram que na Páscoa se oferecia um sacrifício, se matava o cordeiro. Naquele momento, talvez a galera não estava entendendo isso, mas como João foi o último livro a ser escrito, talvez ele já imaginasse que a galera já tinha lido os outros livros e sabia, já fazia essa ponte. Então, ele já estava ligando Jesus como o cordeiro que seria sacrificado pela humanidade, né? E aí ele prova Filipe. Não sabemos por que ele escolhe Filipe, provavelmente porque Filipe estava mais perto, ou porque Filipe era da região, e ele fala para Filipe, né? E aí, como que a gente vai fazer para alimentar? E Filipe responde de forma racional, ó, não tem como. 5.000 homens, alguns estudiosos falam que havia umas 20.000 pessoas, contando com homens e mulheres. Eu ia chutar baixo, eu ia chutar umas 10, mas no comentário está falando 20. Vamos imaginar, vamos chutar baixo? Vamos imaginar que sejam 10. Então, Jesus está falando, como é que você vai dar de comer para 10.000 pessoas? Felipe faz conta, porque racional, não tem como. Se eu trabalhasse um ano inteiro, 200 denários não ia ser suficiente. Mas quando Jesus faz uma pergunta, na verdade, ele já sabe a resposta, né? É como se ele quisesse falar assim para Felipe, você vê com os meus olhos? Você está sacando o que eu estou tentando fazer aqui? Lembrando que eles já tinham visto muitos milagres de Jesus, mas Felipe é racional. Porém, André, não tão racional, chegou com um menininho lá, um rapaz, que levou uma marmita. Ele levou 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A Bíblia não conta detalhes dele, então eu posso imaginar várias coisas, né? Igual no The Chosen, eles preenchem várias lacunas. Então, pode ser que seja uma marmita, pode ser que, não sei, ele levou lá para dividir com alguém. Sabe-se que o menino foi, André pegou o menino e falou, aqui tem 5 pães e 2 peixes. E aí, eu tenho a impressão, tenho 2 impressões aqui. Primeiro, o André foi meio irônico, meio engraçadinho, e falou assim, tá aqui, o menino tem 5 pães, mas o que é isso, né, para 10.000 pessoas? Ou, tem uma coisa muito interessante, vocês sabiam que no Velho Testamento já houve uma outra multiplicação de pães? Eu não lembrava disso. Mas eu acho que André sabia disso, porque aquele povo já tinha as escrituras, né, que era o Velho Testamento. Muitos deles, inclusive, sabia decor. Então, eu acho que André fez essa ponte. Ele lembrou de Eliseu, né? Teve um episódio lá que Eliseu estava com um servo e tinham 100 homens para eles alimentarem. Só tinha 20 pães e uma sacolinha lá com algumas espigas verdes. E aí o servo pega e fala para Eliseu assim, viu, não tem como alimentar todo esse povo. E Eliseu pega e fala para ele, não, dá, distribui, todo mundo vai comer e ainda vai sobrar. Praticamente a mesma coisa que aconteceu. Então, eu acredito que André tenha feito essa ponte. E aí nós vimos a multiplicação, né? Interessante que Jesus dá graça antes de repartir o alimento. Todo mundo come até se saciar. Então, não foi aquela coisa que a mãe da gente pegava um negócio e falava assim, ó, um pedacinho para cada um, tá bom? Não pode repetir. Você fala, tem repetição? Não. A Bíblia fala que eles comeram até saciar, se fartaram. Não sei, uns comeram 20, uns comeram 10, uns comeram 30. Eu sei que eles comeram à vontade.
E Jesus também mostra uma organização, né, antes do milagre. Aqui não conta, porque João não conta muitos detalhes. João vai direto no foco, e o foco desse capítulo é a parte 3, né? Mas ele não conta, mas nos outros evangelhos fala que Jesus pediu para que eles se organizassem em grupos menores, se sentassem para poder distribuir para todo mundo. E aí, o que é mais interessante, a reação da multidão. Lá em Deuteronômio 18:15, você não precisa abrir, mas acredita, está escrito lá. Tem uma passagem que Moisés está falando assim, para o povo. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Então, vocês imaginam essa cena aqui, era a época da Páscoa, lembra? Então, o povo, eles já estavam com aquela lembrança, né, do êxodo, eles lembravam muito daquilo, né, da libertação do Egito. Eles estavam naquele momento, estava chegando a Páscoa, e eles estão naquele lugar, olha a cena, né, estão naquele lugar, um monte de gente, longe de casa, milhares de pessoas, com fome, um homem chega e faz surgir pão para essa galera. Olha a ponte que eles fizeram. Esse cara, ele é o novo Moisés. Ele é a pessoa que Moisés falou que viria para libertar a gente. E o que eles pensam? É interessante que Jesus lê o pensamento, né? Jesus sabia a intenção do coração deles. Ele já estava pensando, esse cara deu pão para a gente, é um vale-refeição eterno, uma cesta básica ali, vai resolver os nossos problemas sociais, porque eles estavam sendo oprimidos por Roma. Então, eles lembraram assim, os egípcios, eles estavam lá sendo oprimidos, os hebreus estavam sendo oprimidos pelos egípcios, houve a libertação, a Páscoa, aquilo estava muito latente, eles começaram a fazer essa ponte, vamos fazer de novo. Esse cara, nós vamos levantar ele rei, e ele vai derrubar Roma e vai resolver nossos problemas. Mas eles estavam entendendo errado, não era isso que Jesus, não era esse tipo de libertação que Jesus veio para trazer. Vamos continuar, gente? Na parte 2, Jesus anda sobre o mar. Se você é crente desde criança, você já deve ter visto essa história na classinha, sei lá, umas 60 vezes. Se você não é, provavelmente você já ouviu essa história também. Então, Jesus andando sobre o mar, lá no versículo 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Nesse breve relato de João, ele não fala que Pedro andou sobre as águas com Jesus, né? Que Pedro pediu para que Jesus permitisse que ele andasse sobre as águas, não conta isso. Ele também não conta que os discípulos acharam que Jesus era um fantasma, está nos outros evangelhos, mas João não conta. E ele também não conta que quando Jesus entrou no barco, a tempestade parou. Porque o foco de João é o que está na sequência desse relato, que é a parte 3, que nós vamos entrar agora, que é Jesus, o pão da vida. Aqui a gente vai ficar um tempinho. Vamos lá para o versículo 22. Fala assim, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar, fica com essa informação, onde a multidão havia comido o quê? Pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Eles começaram a querer puxar uma conversinha fiada lá, né? E Jesus respondeu. Jesus já respondeu na lata, porque Jesus sabia a intenção deles. Eles começaram com conversa fiada, Jesus já chegou, em verdade, lhes digo. É como se Jesus estivesse falando assim, é sério, é verdade, presta atenção nisso que eu estou falando. Lhes digo que vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. Então, esse povo, eles foram lá para conferir. Não que eles tivessem entendido quem era Jesus. Eles ainda estavam confusos, eles ainda não tinham entendido. Eles estavam atrás do milagreiro, eles foram lá atrás do cara do pão. Por quê? Porque a barriga deles estava cheia.
O cara tinha dado pão, o povo passava fome. O problema deles lá era pão. Eles precisavam de alimento. E Jesus deu o que eles queriam. Então, eles foram atrás de Jesus por quê? Porque eles queriam mais. Porque eles queriam mais pão. Então, Jesus, na verdade, não era o centro do interesse deles. Eles foram lá buscando os benefícios, aquilo que Jesus podia dar, os milagres que Jesus podia fazer. Porque vocês pensem, provavelmente a maioria dessas pessoas que estavam lá eram ex-enfermos, ex-paralítico, ex-cego, ex-endemoniado, ex um monte de coisa. Porque Jesus já tinha feito muita coisa. João não conta, mas nos outros evangelhos tem. Esse povo já tinha ficado sabendo que Jesus tinha transformado a água em vinho. Provavelmente, algum boca de sacola dos 12 já tinha contado para Jesus que naquela noite, já tinha contado para o povo que naquela noite Jesus tinha andado sobre as águas. Então, pensa, a fofoca espalha, gente. Um falou para o outro. Quem não viveu aquilo na pele foi porque conheceu alguém que viveu, ou alguém que viveu que falou para outra pessoa que falou que foi. Quando viu, era uma multidão. Então, aquela galera estava lá só atrás dos benefícios. Ninguém tinha entendido quem era Jesus. Então, irmãos, uma reflexão aqui para nós. Não se enganem. Satanás, ele não vai tentar tirar Jesus da gente. Porque se ele fosse tão descarado assim, vocês concordam que a gente perceberia e repreenderia na hora? Ele não vai fazer isso. Mas ele vai tentar uma outra coisa. Ele vai tentar tirar Jesus de lugar. Ele vai tentar soprar para você o seguinte, olha, Jesus, ele não precisa ser o centro da sua vida. Ele pode ser um meio. Ele pode ser só uma forma de você conseguir aquilo que você quer e que você acha que precisa para te satisfazer de verdade. Porque aquele povo, eles estavam satisfeitos aqui, ó, estavam com a barriga cheia. Mas o que Jesus faz por nós não é essa satisfação. Ele está falando de vida eterna. Esse povo ainda não entendeu. Mas isso, às vezes, continua até hoje. Muitos de nós chegamos aqui e está tudo bem, porque naquela época a gente não entendia, né? Muitos de nós chegamos aqui porque a gente queria alguma bênção, a gente queria alguma coisa. Só que isso não pode ser o foco da nossa vida. Amém, irmãos? Às vezes, por vezes, melhor, a gente construiu para nós, na nossa cabeça, do nosso jeito, a gente personalizou um evangelho aonde, nesse evangelho aí que a gente inventou, Deus sempre, sempre, sempre vai dar pão. Sempre. Não corre o risco de um dia ele não dar. Nesse evangelho que a gente personalizou, ele vai sempre responder a nossa oração com sim. Porque assim, ó, não sei se vocês conhecem gente assim, eu já fui assim. Eu orava, eu colocava uma coisa diante de Deus. Falava, Deus, eu quero muito que o Senhor faça isso. E a resposta que eu esperava de Deus era o quê? Sim, eu vou fazer. Não corre o risco, assim, de Deus, de repente, responder não. Porque você concorda que quando alguém faz um pedido para você, você pode responder que sim, você pode responder que não, ou você pode responder, espera, eu vou fazer, mas não é agora. Só que na minha cabeça e na cabeça de muita gente, se Deus não responder que sim, é porque, na verdade, ele não respondeu. E aí você fica pensando assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para mover a mão de Deus. Porque ele não respondeu do jeito que eu queria, mas às vezes Deus falou não. E a gente não se conforma com essa resposta, porque esse é o evangelho que a gente inventou. E esse, na verdade, é um falso evangelho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque por várias vezes, eu já passei por isso, muitos irmãos aqui eu sei que já, Deus vai deixar faltar o pão. Por várias vezes. E o pão aqui, gente, vocês trocam, não estou falando pão, vocês estão entendendo, né? Não é o pão físico, às vezes o pão é uma bênção. Não sei o que é o pão para vocês. Às vezes você quer um marido, às vezes você quer uma cura, às vezes você quer um aumento de salário, quer um trabalho novo, quer trocar de carro, uma casa, sei lá. Pensa aí num pão, substitua isso por alguma coisa. Às vezes, Deus não vai te dar isso. E a gente acha que ele tem obrigação de dar para a gente. Ele não vai te dar. E às vezes ele vai fazer isso para te testar, para ver se você não vai se vender para esse falso evangelho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Vamos continuar? Versículo 27, olha aí. Trabalhem, foca nessa palavra, trabalhem. Não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Está falando aqui, ó, não foquem nas coisas terrenas, mas busquem as coisas eternas. Então, perguntaram, versículo 28, que faremos para realizar as obras de Deus? Então, veja bem, ó, no 27, Jesus falou assim, ó, trabalhem. No 28, eles perguntam, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar para realizar? Então, assim, eles ouviram a palavra trabalho
Obra, o que eles pensaram? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer para eu conseguir os benefícios? O que eu tenho que fazer, milagreiro, para eu conseguir o pão que eu quero? Eles estavam acostumados a eles ter que fazer alguma coisa. Eles queriam fazer um negócio, uma barganha. O que você quer que eu faça para ter, então, esses benefícios? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Olha esse verbo, porque esse verbo crer vai estar muito no livro de João. Então, trabalho, obra, na visão de Jesus, é o quê? É crer. É crer. Jesus está dizendo assim, ó, o trabalho de vocês é me conhecer, é crer em mim. E a recompensa desse trabalho é me conhecer e crer em mim. Então, na verdade, o trabalho já é recompensa. Só que pensa, aquele povo não está entendendo nada. Eu penso que na cabeça deles é como se Jesus estivesse falando grego. Eles não estavam entendendo, tudo para eles era muito literal. Para a gente agora é fácil, porque a gente já tem a Bíblia inteira, a gente já leu tudo, a gente já sabe o final. Mas pensa, para eles aquilo estava, eles não estavam entendendo. Jesus está dizendo que o trabalho é crer, é conhecer, porque a vida é eterna, gente, vocês sabem. É isso, tá? Eu não marquei aqui o versículo, mas está na Bíblia, confia. O trabalho é conhecer aquele a quem o Pai enviou. O nosso trabalho é na eternidade. Nós vamos fazer isso, nós vamos conhecer Jesus. A gente precisa fazer isso desde já. Isso é o crer, conhecer a Cristo. Trabalhem pelas coisas eternas, conheçam Cristo mais e mais. Versículo 30. Então, eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode nos fazer? É como se eles dissessem assim, o que o Senhor tem aí na cartola? Os nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E aqui, gente, eu vou fazer a mesma piada que fiz de manhã. Se alguém está aqui de manhã, eu fico imaginando a cena assim, ó. Vocês sabem quem é a Rochelle, a mãe do Chris? Do seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Ela tem uma personalidade, né? Enfim, eu fico imaginando, é que Jesus é Jesus, né? Jesus é maravilhoso, ele é manso, ele é... Mas se sou eu, numa situação dessa... Gente, eu tinha dado de comer para toda aquela cambada. 10.000 pessoas comeram pão, ninguém levou marmita, todo mundo saiu de barriga cheia. Jesus curou, Jesus andou sobre o mar, transformou a água em vinho, expulsou o capeta. Jesus tinha feito um monte de coisa e aquele povo sabia, muita gente tinha visto. E aí agora eles chegam e falam, que sinal? Você sou eu. Eu falo, é o quê? Você fala, o que você está falando? Mas Jesus continua. Versículo 32. Jesus lhes disse, calminha aí. Deixa eu corrigir uma coisa, Jesus falando. Em verdade, primeiramente, em verdade, eu lhes digo que não foi Moisés que deu o pão de comer para vocês. Veja bem, não foi Moisés. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha que revelação. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Gente, eles queriam uma cesta básica infinita. Não bastou comer um dia. Então, pensa, ele está falando que ele tem um pão que desce do céu, um pão que não estraga. Então, eles querem um vale-refeição eterno, né? Eu pulei uma coisa aqui, mas eu quero colocar para vocês. O povo que pediu sinal para Jesus, depois de ter visto tudo aquilo, era decepcionante o fato deles ainda não crerem em Jesus. Tudo bem eles não entenderem, né? Que Jesus era Deus e tudo mais. Eles estavam ainda no processo, mas eles viram tanta coisa e eles ainda não criam. É decepcionante ver a incredulidade desse povo. E se a gente for pensar bem, talvez se a gente estivesse lá, a gente seria um dos povos, daquele povo também. Talvez a gente também seria alguém decepcionante. Nós idealizamos um Cristo que sempre vai dar os sinais que a gente pede. Eu pedi um sinal e eu acho que Deus tem a obrigação de dar, né? A gente corre o risco de transformar o evangelho numa religião em que você vem aqui para você dizer para Deus o que ele deveria te dar e você ainda cita a Bíblia. Você tem a ousadia de citar a Bíblia para Deus, porque eles disseram isso. Como está escrito, dá-nos o pão do céu. Eles citaram a Bíblia para Deus. Então, às vezes, a gente faz isso, né? A gente cita a Bíblia para Deus
para convencer Deus de que ele deveria dar aquilo que a gente está pedindo. É muita ousadia, né? E Jesus respondeu, né, no 36. Porém, eu já disse... Não, no 35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais, jamais vai ter fome. E quem crê em mim jamais vai ter sede. Porém, eu já disse, e vocês são cabeça dura, vocês não creem, embora vocês estejam vendo. Vocês estão vendo, mas vocês não estão acreditando. Jesus está falando, eu sou o pão da vida. Eu não tenho um pão para vocês hoje. Sou eu sou o pão da vida. Hoje, cambada, não tem pão. Hoje não vai ter merenda. Tem eu. Tá bom? E acho que para eles não estava bom. Jesus estava querendo dizer que ele é o alimento que todo ser humano precisa. Hoje nós entendemos isso, né? A alma humana, gente, ela sofre de uma fome espiritual. Vocês já perceberam isso? Todo mundo já sentiu isso, sendo crente ou não, vendo na igreja ou não. A gente fala de vazio, né? Que existe um vazio na alma de todo. Isso daí é uma fome espiritual que só tem uma coisa que pode preencher: o pão da vida, que é Cristo. Só que a gente fica batendo a cabeça e tentando se alimentar, se encher com várias coisas, menos com Jesus. Tem gente que se enche com comida mesmo, comida física, porque acha que é uma fome física, não entendeu que é espiritual, aí come. Tem gente que vai atrás de vício, de compras, de jogos, de, sei lá, de qualquer coisa, para saciar essa fome que nunca vai ser saciada se não for através de Jesus. Jesus veio para ser, não para te dar nada, Jesus veio para ser a nossa salvação. Tudo que a gente precisa está nele. Ele pode dar para nós muitas coisas, mas o que a gente precisa realmente está nele, em quem ele é. Ele é o pão da vida. Pode faltar tudo, irmão. Como eu já disse, às vezes vai faltar mesmo. Só que ele prometeu para nós uma coisa, que está lá no último versículo de Mateus, no versículo 20, do capítulo 28. Ele prometeu para nós a coisa mais importante. Ele disse, lembrem-se disso, na parte B. Eu estou sempre com vocês, até o final dos tempos. Então, meus irmãos, a gente pode passar por deserto, e por muitas vezes a gente vai passar. Mas aí vocês se lembram lá do capítulo 23 de Salmos, que fala assim, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que falte o pão, mesmo que você não tenha a sua oração respondida na hora que você quer, do jeito que você quer, você precisa se lembrar que a maior promessa dele foi a presença dele, e isso nunca vai nos faltar. Amém? Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele está dizendo que todo mundo que comer desse pão, que é crer, né, em Jesus, vai ressuscitar e vai ter a vida eterna. Então, a nossa esperança é na ressurreição. Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro maná. Porque o maná, vocês lembram que quando Deus mandava e que vinha do céu, se eles guardassem mais de um dia, estragava, né? Eles só podiam comer no dia. Jesus está falando, eu sou melhor que o maná. Eu dou a vida eterna para vocês. Amém? E eu estou aqui na frente de vocês. E diziam, este não é Jesus, o filho do Zé? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele fala, desci do céu? Jesus respondeu, esse versículo aqui eu acho que tinha que estar nas caixinhas de promessa. Nunca está, né? Olha aqui que legal, vou botar esse aqui, ó. Não fiquem murmurando entre vocês. Em algumas versões está assim, ó, parem de reclamar. Jesus falando, ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Aqui tem um conceito muito complexo, que eu não vou me aprofundar, mas vou deixar que o pastor Lucas, em algum momento, vai aprofundar. Ele está dizendo que
É o Pai que toca no coração da pessoa e que traz as pessoas a se entregarem para Cristo. Nós não temos esse poder, porque por escolha nossa nós jamais escolheríamos Deus. Mas é Ele quem toca no coração das pessoas. Tem um paradoxo muito grande aí. Não vou me aprofundar nisso, tá bom? Vamos focar no pão. Não que alguém, versículo 46, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Então, você imagina os judeus ouvindo isso. Ele está declarando que ele é um pão que não enche a barriga, mas que é um pão que dá vida. E ele está dizendo que ele é filho de Deus e que ele viu Deus, mas esse cara era o filho do Zé. A cabeça dele, sabe aquele meme da Nazaré? Que ela está fazendo conta assim? A cabeça dele está daquele jeito. Eu não estou entendendo nada. 47. Estou falando, em verdade, eu lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Por quê? 48. Porque eu sou o pão da vida. Ele está enfatizando isso várias vezes e com todas as letras. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Olha só, os pais de vocês comeram o maná, ele falou, né? Que Moisés, da época lá de Moisés, só que todos eles estão mortos, enterrados. Então, esse pão que eu estou falando é outro pão. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Ou seja, quem comer desse pão não vai morrer, não vai perecer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Chocante. O que ele está falando? A sua carne é o pão. Vamos continuar. Aqui, antes da gente continuar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. 2 perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: como é que a gente come desse pão? Como comer desse pão, né? Jesus, ele usou essa ilustração de comer do pão como crer, né? Ele está dizendo que é crer. Então, guarda isso. Crer é comer. O que está escrito nas Escrituras? O que é crer? Crer é diferente de acreditar. Porque, assim, se você falar para alguém, perguntar para alguém, você acredita em Deus? A maioria das pessoas vai falar, acredito. Você acredita em Jesus? Você vai falar, acredito. Mas não é esse tipo de crença aqui que Jesus está falando. Esse crer, ele não significa acreditar, ele significa confiar. E qual que é a diferença de acreditar e confiar? Vamos pegar uma ilustração. Imagina assim, ó, uma criança pequenininha subiu no muro, igual quando a gente sobe em árvore, é muito fácil subir, mas para descer é um trabalho, né? Aí subiu lá no muro altíssimo, está lá em cima, não consegue descer. O pai dessa criança está olhando para ela e falando assim, filho, você acredita que o pai é forte e consegue te segurar? Aí a criança fala assim, acredito, você é fortão, pai, eu acredito. Então, beleza, então pode se jogar. Aí a criança olha para o muro, olha para a altura, olha para o pai, faz conta, aí fala, não. Se joga, pode se jogar. Você não falou que eu sou forte? Você não falou que você acredita? Então se joga. E a criança olha e não. A minha pergunta para você é, ela confia verdadeiramente? Não. Porque se ela confiasse, ela se jogaria, não é verdade? Então, crer é essa confiança. É quando a gente acredita que o Senhor dá conta de segurar a gente. Então, é como se ele estivesse falando assim, meu filho, pode largar essa vida toda errada que você está vivendo, que você sabe que você está vivendo, e eu dou conta de te sustentar. Pode pular, pode pular. É esse tipo de confiança, de crença que Jesus espera de nós. O problema é que muitos de nós aqui, inclusive, a gente diz, não, eu acredito, não, eu acredito. Mas está todo mundo seguro em cima do muro e na hora de se jogar, não se joga. E a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês é, o que comer? Vamos continuar a leitura lá no versículo 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Eles estavam entendendo que era canibalismo. E Jesus respondeu, em verdade, eu lhes digo que se vocês não comerem, olha isso, lê isso aqui com a cabeça deles, tá? Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e quem bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu os ressuscitarei no último dia.
Pensa, gente, eles estavam pensando que isso aí era um sacrifício. Vai matar o homem, vai beber a carne, vai beber o sangue, vai comer a carne. Está chegando a época da Páscoa, o que ele está falando? Mas o que a gente vai comer? O que a gente tira desse texto? A gente vai se alimentar do quê? A gente vai comer do Evangelho. Toda a nossa confiança e a nossa satisfação está em uma coisa, na cruz de Cristo. E sabe quando que a gente vai conseguir se jogar desse muro, sair desse muro? Quando toda a nossa confiança estiver verdadeiramente na cruz de Cristo. Eu acredito, gente, que o Evangelho dá conta de segurar a minha vida e a sua. Eu acredito nisso. Então, é você se lançar no Evangelho de uma forma que você vai entender que o seu valor não está mais no seu diploma, não está mais no seu sobrenome, não está mais na casa que você mora, não está mais em qualquer coisa de importante que você carrega na sua vida. O seu valor está em um lugar só, está na cruz de Cristo. Então, o que é comer? Confiar. O que comer? O Evangelho, é ele que sustenta a nossa vida. E aí ele continua, no versículo 55. Deixa eu ver o tempo. Ai, Jesus. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Ele está dizendo que nós nos tornamos um com Ele, quando nós nos alimentamos dele. Ele vive em nós e nós vivemos nele. Nós estamos assentados com Cristo, né? Então tem essa troca, nós nos tornamos um com Ele. No versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Está falando de novo. Quem comer este pão viverá eternamente. A turma que comeu o maná morreu. Então, esse pão que eu estou falando não tem nada a ver com aquilo. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Agora aqui, para a gente encerrar, a última parte. As palavras de vida eterna, no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Você pensa, gente, tinha multidão, né? As 10 mil pessoas, sei lá, 20 mil, que seja. E aí tinha, os discípulos não eram só os 12. Os 12 eram os 12 que depois se tornaram os 12 apóstolos. Mas tinha mais 70, que são aqueles que Jesus deu ordem para eles saírem, expulsar demônios e tal. Então vamos pensar que estava todo mundo ali, né? A multidão lá atrás, esses 70 talvez mais próximos, e os 12 ali pertinho. Quando Jesus começa a falar essas coisas, na cabeça deles, canibalismo, beber sangue e tal, que eles não entenderam, virou um bug na mente deles. Eles falaram assim, viu, o que você está falando é duro demais, é difícil de suportar, os milagres tudo bem, mas está falando comer só carne? Não, isso aí para mim já é demais, isso aí não dá para suportar. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Ele está dizendo, olha só, aquele povo viu um monte de milagre, ouviu Jesus falando muita coisa, ouviu Jesus falar que ele é o Deus, que ele é Deus, que ele vai dar a salvação, o Deus que dá a salvação, que dá a vida eterna, que dá a satisfação, e mesmo assim esse povo não quis comer, né? Por que muita gente hoje também não come desse pão? Muita gente não come desse pão. Por quê? 2 motivos. Um deles está lá no versículo 42, que a gente já leu, que ele fala assim, ó, mas peraí, mas esse cara aí, não é o filho do Zé, que morava lá em Nazaré? A gente viu ele crescer, era vizinho dele, a mãe dele é a Maria. Ele arrumou lá os negócios da minha casa, mexeu na madeira lá. Vi ele crescer, estudou com meu filho. Moramos no mesmo bairro, na mesma cidade. Como que esse cara que eu vi desde criança está falando para mim que desceu do céu? O primeiro motivo, porque muitos não comem, se chama familiaridade. E a familiaridade ela é algo que gera incredulidade. Quanto mais familiar eu sou de alguém, a tendência é de que eu mais seja incrédulo em relação àquela pessoa. E ele mesmo falou isso, né? Jesus falou que ele não pode fazer muitas coisas na cidade dele, porque a galera conhecia ele desde criança, então ele não conseguiu fazer milagre nenhum, ninguém acreditou nele. E o profeta não tem honra na sua casa, né? Jesus falou. Então, talvez, gente, você nasceu na igreja, você é um crente, alecrim dourado, nota 10. Você vem em todos os cultos, você tem Bíblia, você vem de quarta-feira, você ajuda na classinha, toca até no louvor, ajuda nos jovens, faz discipulado.
Pode ser que você seja, olha, a excelência máxima de crente, da amor vivo. Só que tem uma coisa. Isso aqui para você é muito familiar. Você sabe a hora de levantar a mão. Você sabe a hora que você tem que fechar os olhos. Você oferta, você sabe tudo de cor. Você é nota 10. Isso para você é familiar. E isso, às vezes, gente, é um problema, porque isso impede, muitas vezes, isso é a questão que te impede de ter intimidade. Os discípulos, aquela turma que andava com Jesus mais de perto, eles não tinham só informações sobre Jesus. A multidão tinha informação, ouvia o que Jesus falava. Mas os discípulos, eles estavam juntos. Eles tinham intimidade, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles dormiam no mesmo espaço que Jesus, eles conheciam Jesus. Aquele povo tinha informação, é igual o fã-clube. O chefe do fã-clube de, sei lá, algum artista aí que eu não sei, imaginei. Ele sabe tudo da pessoa, ele tem informação, ele sabe tudo, todas as informações. Só que ele não tem acesso à casa da pessoa. Amigo mesmo é quem senta na mesa, e talvez os amigos nem tenham todas as informações, mas eles têm intimidade. E é isso que a gente precisa ter para poder comer isso daí. Comer o pão. Segundo motivo, porque muitos não comem desse pão. Por quê? Vamos lá para o versículo 60, antes. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam, Jesus sabia, murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que vai acontecer? O que ocorrerá, então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar aonde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu tenho lhes falado são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Está falando de Judas. E prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O segundo motivo por que muitos não comem é porque é indigesto. E a gente precisa entender uma coisa: as palavras de Jesus, por muitas vezes, ela vai ser indigesta, é difícil de engolir mesmo, por causa da nossa carne pecadora. Então, ele vai falar, geralmente, muita coisa que a gente não quer ouvir. Eu não estou preparada para ouvir sobre algumas coisas. E a gente, às vezes, tenta defender Jesus, né? Criando Jesus. Na minha opinião, Jesus é não sei o quê. Na minha opinião, Deus não é assim. Primeiramente, que começou com na minha opinião já está errado. Porque Deus é aquilo que está na Bíblia. E não adianta você defender, porque na Bíblia, Deus vai falar sobre inferno. Deus vai falar sobre condenação. Deus vai falar sobre abandono do pecado. Deus vai falar sobre uma santidade radical. Deus vai falar. Se defendendo ou não, está na Bíblia. Ele está falando. Então, gente, é indigesto. Muita gente não come, porque quando você coloca na boca esse pão, ele amarga, é difícil de engolir. Só que quando a gente engole, aquilo gera em nós vida eterna. É indigesto. Algumas palavras do Senhor é indigesta para a nossa carne caída e corrompida. Mas a gente precisa comer mesmo assim, porque são palavras que geram vida eterna. E Jesus disse: quem quiser vir após mim, ou seja, Jesus está na frente, quem quiser me seguir, quem quiser vir atrás, tome a sua cruz e me siga. Então, é uma sentença de morte diária. Jesus não veio para te dar e para me dar uma vida boa. Ele nem prometeu isso para a gente. Jesus veio para ensinar a gente a morrer feliz, gente. Tem muita gente vivendo triste, mas morrendo feliz, porque comeu do pão. E tem muita gente numa situação ao contrário. Vivendo feliz, mas vai morrer triste porque não vai ter a vida eterna. Então, Jesus não veio dar uma vida boa para a gente. Vamos continuar. 60. Ele pode dar, tá, gente? Não é um discurso pessimista, por favor. O Senhor pode dar, mas ele não tem só isso. Não foi o foco de Jesus. Jesus não veio para isso. Mesmo que ele deu o pão, porque ele alimentou a multidão, né? O Senhor responde a oração. Deus faz milagre, mas não é o foco da nossa fé. 67. Então, Jesus perguntou aos 12. Ué, vocês ficaram aqui? Será que vocês também não querem aproveitar e se mandar? Vocês não querem aproveitar e se retirar? E este foi o pior culto da história. O preletor fez o apelo e todo mundo
foi embora. Aí ele olhou para os voluntários, que tinha lá os 12 diáconos, falou, ué, vocês não querem aproveitar e ir embora também? Vocês ficaram? E aí vem a frase de Pedro que quebra as minhas pernas todas as vezes. No versículo 68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Esses 12, gente, entenderam que é indigesto mesmo, mas é palavra de vida eterna. Então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Mesmo ali, né, gente, tendo como o próprio Deus, Jesus, discipulador, teve um que não comeu. Então, você imagina hoje, né? Para terminar, seguir Jesus é entender aquilo que João está tentando mostrar para a gente aqui no livro, que ele é Deus, não eu. Eu não sou Deus. Jesus é Deus. Nós somos seus discípulos, nós somos seus filhos. E os discípulos de Jesus, eles são aqueles que abriram mão da sua própria vontade para exercer uma habilidade só. Discípulo precisa fazer uma coisa só, não precisa se preocupar com muito. A habilidade do discípulo é uma, seguir. Quando a gente segue, a gente se torna parecido. Sabe aqueles fãs? Lembra quando há muitos anos atrás o Justin Bieber veio no Brasil, quando ele usava aquela franjinha assim? Todas as molecadas da fila, todo mundo com a mesma franjinha. Todo mundo igual, todo mundo discípulo de Justin Bieber. Seguir, ser discípulo é seguir, eu sigo, eu me pareço com ele. É dizer como aqueles discípulos. Talvez, gente, eles não, nem mesmo os 12 pode ser que tenham entendido tudo que Jesus falou. Era uma palavra difícil mesmo, era uma palavra complexa para entender. Eles com aquela cabeça vivendo aquele momento. Então, talvez seja dizer como os discípulos, Senhor, eu não entendi claramente tudo que o Senhor falou. Essas coisas que o Senhor falou é meio complicado de entender, mas eu entendi uma coisa. O Senhor é o Santo de Deus, como Pedro disse. O Senhor é o Messias, o Senhor é o Cristo. E eu vou te seguir, mesmo que isso custe a minha vida. E custou a vida deles, e vai custar a nossa também, irmãos. É nesse nível de submissão que a gente precisa chegar. De se colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, tem palavras que o Senhor fala que, nossa, me rasga por dentro. Tem coisa que eu ouço e que dói, que me tira da zona de conforto, eu fico desconfortável. Mas eu acredito que são palavras de vida eterna. Eu confio no Senhor, eu me jogo no Senhor. Então, irmãos, se tem alguém aqui que está ainda em cima do muro, pode se jogar porque Deus dá conta de te segurar. Amém? Quando Jesus chama para o rolê, e essa frase é minha, e só por isso eu estou aqui hoje. Quando Jesus chama para o rolê, gente, ele paga a conta, ele dá conta. Se o Senhor te chamou e você está aqui hoje, você está ouvindo essa palavra, pode se jogar porque ele dá conta de te segurar. Agora, em verdade, eu lhes digo que estou encerrando de verdade. No caminhar da vida cristã, a gente vai precisar responder uma pergunta. E eu quero que você se faça essa pergunta, tá? Porque na nossa caminhada de vida cristã, mesmo que você seja um recém-convertido, alguém que nasceu na igreja, todo mundo, em algum momento da sua caminhada cristã, vai precisar responder essa pergunta. Para mim, Jesus, ele é importante, ou para mim, Jesus é suficiente. Importante porque eu preciso dele para eu ter os benefícios que eu quero. Eu preciso de Jesus porque eu estou orando por um milagre. Se eu sair da igreja, se eu abandonar Jesus, eu não vou ter as coisas, os benefícios de Jesus. Então, para mim, ele é importante ou para mim ele é suficiente? Mesmo que o Senhor não te dê nada, mesmo que o Senhor não te cure, mesmo que o Senhor não te dê um marido, mesmo que o Senhor não... Se de hoje até o dia que Jesus voltar, se Deus não te fizer mais nada, ainda assim, Jesus, para você, é suficiente? É Jesus chegando falando assim para você, olha, hoje não tem pão, hoje tem eu, tá bom? E a minha pergunta é, tá bom? Tá bom para você? Se tiver só Jesus, tá bom para você? Ele é suficiente para você? Desculpa te decepcionar, irmão, mas o melhor de Deus não está por vir, igual a gente ouviu em muitas músicas, em muitas ministrações. Isso é verdade. Eu não estou sendo pessimista. O melhor de Deus não está por vir,
Porque o melhor de Deus já veio e o nome dele é Jesus Cristo. Não tem nada melhor que o Senhor pode te dar além de Jesus Cristo. Nós já temos Jesus. O que eu quero te mostrar, através dessa reflexão, que não foi um estudo muito aprofundado desse capítulo, uma reflexão do capítulo 6 de João, o que eu quero te mostrar através disso é que o milagre, ele não te resolve, irmão. O milagre, ele não te resolve. A resposta de Deus para você não é um milagre. A resposta de Deus para você é Cristo. Ele pode te dar um milagre, porque Deus é bom. Ele vai fazer. Deus cura ainda hoje. Deus dá o pão. Mas, como eu disse, esse não é o alvo da nossa fé. Mas, Mari, então você não acredita em milagre? Não, eu acredito em Jesus. O foco da minha fé não é o milagre. O foco da minha fé é Jesus. E a gente precisa viver com esse coração. Jesus é suficiente. Amém, irmãos? Esqueci de chamar a banda. Acabei, pastor. Amém, é isso. Vamos orar, gente? Vocês podem, por favor, ficar em pé? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer pela revelação da tua palavra. Te agradecer, Jesus, pela tua bondade que nos cerca. Te agradecer porque o Senhor é o pão da vida, Senhor. E ao mesmo tempo, Senhor, eu quero te pedir perdão porque por muito tempo nós não entendíamos, Senhor, e nós buscamos o pão. Nós viemos por causa do pão terreno. Nós viemos por causa das bênçãos do Senhor. Pai, perdoa a nossa ignorância, Jesus. Nós entendemos, Pai, hoje que o Senhor é o pão da vida, que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Jesus. Alinha, Pai, o nosso coração ao Teu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos nesse caminho que vai custar a nossa vida, que vai ser desconfortável, que pode ser indigesto por muitas vezes, mas o Senhor garantiu que mesmo no deserto, mesmo no vale escuro da morte, o Senhor estaria conosco e nós nos firmamos nessa verdade, Pai. A Tua presença é suficiente para nós, Pai. Pode faltar tudo, Jesus.